E aí, moçada, como é que estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos fazer a parte 2 sobre população brasileira, certo? Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre o crescimento da população brasileira, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre as taxas de natalidade, mortalidade infantil, discutir um pouquinho o que é essa mortalidade infantil, as metas que o Brasil conseguiu atingir assim, né, na questão da mortalidade infantil, que foram essenciais, né? Uma das quatro, a quarta meta do milênio, segundo a ONU, beleza? E vamos tirar algumas dúvidas também, então. Vamos nessa? Bora lá. Bora, vamos final. Então, primeiramente, antes de falar o bom dia, vamos começar com o discurso aí do Cauendre. O Cauendre vai fazer um discurso bonito para a gente hoje, para poder começar a parte 2 sobre população. Manda bala aí, Cauendre. Primeiramente, bom dia aí a todos que estão presentes nessa aula, que acordaram cedo, mas meio tarde também, né? Porque já é um horário bom aí de se acordar. Então, vou começar a aula com um poema que vários conhecem aí, que lembra muito São João, que no caso é Pula fogueira iaiá, pula fogueira ioiô. Tá ligado? Esse daí é um poema que eu escutava quando era criança, que toca muito meu coração, tenho certeza que toca muito o coração de vocês também. Então é isso aí, a gente vai começar a aula com essas lindas palavras. E aí, bom dia de novo aí pra todo mundo. É isso aí, gente. Valeu. Isso aí, Cauê. Parabéns. Bom São João para todo mundo aí, dia 24 de junho, né? E vamos começar a aula aí, então, pessoal, com aquele animado de sempre. Abram os microfones, o salve, salve, o tchararão imprescindível. Com muita saudade de vocês, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Show de bola! Show de bola, show de bola. Vamos começar então, pessoal. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre a parte 2 aí da distribuição e o crescimento da população do Brasil, né? A população brasileira. E hoje a gente encerra essa apostila 4 de vocês, tudo bem? Então aqui finaliza inclusive a matéria da provinha de vocês, certo? E partiu então, vamos lá, vamos começar, vamos entender um pouquinho sobre o crescimento populacional no Brasil. Vamos lá? Pessoal, seguinte, em 1872, data do primeiro censo, sabe o censo do IBGE? Só não existiu o IBGE, porque ele vai ser da década de 60, 1960. Mas o primeiro censo foi realizado no Brasil com a finalidade de entender quantos habitantes mais ou menos existiam no Brasil. Então é interessante que vocês saibam, né? Porque é uma coisa que fica muito vaga na nossa memória. Em 1872, a população brasileira era de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Moçada, para pensar. Nós estamos falando de 150 anos atrás, mais ou menos. É isso, os matemáticos me corrijam se eu estiver falando abobrinha, tá? Nós estamos falando aproximadamente de 150 anos atrás. 10 milhões de habitantes no Brasil. Então, hoje, para um país de 220 milhões de habitantes, cara, preste muita atenção no crescimento da população brasileira. Olha aqui, ó. O segundo dado que eu coloquei para vocês, que eu acho muito importante, tá? Pouco menos de 70 anos depois, né, passados 70 anos, a população quadruplicou, passando para 40 milhões de habitantes em 1940. E por que eu chamo a atenção para vocês 1940, tá, pessoal? Era um período de guerra, o Brasil tinha mandado muitos soldados para fora, mas não o suficiente para abalar a população brasileira, é sempre bom destacar isso para vocês, mas só que o Brasil estava precisando ter uma noção de quantos habitantes existiam aqui no Brasil. E esse período era o período do Getúlio Vargas, lembrando que era um presidente bem populista, ele gostava de fazer as coisas e mostrar para o povo o que ele estava fazendo. Então, por exemplo, ele inaugurava uma ponte no Amapá, no território do Amapá, né? Lá no extremo norte do Brasil. O presidente inaugura uma ponte que vai fazer a ligação do Amapá com o estado do Pará, por exemplo, tá? E ele colocava isso na Voz do Brasil. Na época, era a televisão ou a internet da época, né? Então, o rádio, ele conseguia atingir o Brasil inteiro e todo mundo pensava, pô, Getúlio Vargas é o presidente.
Por isso que a gente sempre discute o Getúlio Vargas com muito carinho, né? Por que muito carinho? Porque principalmente a população de idosos do Brasil, eu estou falando idosos porque muitos deles viveram a época de Getúlio Vargas, tem um apreço muito grande por esse presidente. Fala que ele sim fazia tudo, tá? Ele colocava em dia tudo que ele fazia. Mas só que com o tempo passou a não ser uma prática dos presidentes ficar apresentando tudo o que faz. Apresenta apenas as obras faraônicas, né? Aquelas obras gigantescas, beleza? Então, bora lá. Esse extraordinário crescimento populacional decorreu não apenas do crescimento vegetativo. Lembra crescimento vegetativo? Tanto de pessoas que nascem, menos o tanto de pessoas que morrem no período de um ano, no grupo de 1.000 pessoas, tá? Crescimento vegetativo. Mas também na entrada de grande número de imigrantes, pessoal. É importante que vocês lembrem que os imigrantes ajudaram no crescimento populacional do Brasil. O Brasil era e é até hoje uma terra muito promissora, tá? O problema é isso, é que a gente sempre é promissor, mas só que não chega no Eldorado que imaginamos. Vamos lá. Continuando falando sobre o crescimento, assim como na maioria dos países subdesenvolvidos, a taxa de crescimento vegetativo foi elevada. Então, a taxa de crescimento vegetativo do nosso país, e na época nós nos enquadrávamos sim como um país subdesenvolvido, né? Ela foi muito grande, certo? Porque a taxa de mortalidade, importante isso, reduziu bastante e reduziu num nível muito maior do que a taxa de crescimento, de natalidade. Então, traduzindo para vocês, nascia muito, morria pouco. E com isso, o crescimento vegetativo foi ficando cada vez maior. Beleza? Então, observem essa tabelinha. Eu ia falar gráfico, nada a ver com gráfico, isso é uma tabela. Tá? Observem essa tabela aqui, ó. 1872, olha aqui, ó, pessoal, preste atenção. Total da população, 9,9, 10 milhões de pessoas aproximadamente. Aí, conforme o tempo vai passando, a população vai aumentando em doses cavalares. Eu quero chamar a atenção de vocês para 1970, tudo bem? 1970, tinha um problema no governo militar, que o governo militar falava assim, o Brasil possui 90 milhões de habitantes. Aí, em 1970, já existia o censo do IBGE, então já era um negócio mais profissional. E o censo do IBGE falava, militares, não são 90, são 70. Mas o governo militar queria colocar 90 para ter um mercado consumidor grande, entre aspas, e atrair as empresas multinacionais para o Brasil e assim gerar emprego e mostrar que o período militar era bom. Eu não estou questionando se o período militar é bom ou ruim, tá, gente? Eu estou só explicando a tática que eles fizeram. Tanto é que tinha uma música da Copa do Mundo de 70, que falava assim, 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Certo? É um hino que ficou muito conhecido e ele é entoado até hoje na Copa do Mundo, por exemplo, como nós fomos, o pessoal cantava, mas só que eles substituíram, né? Eles colocavam 150 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção, no estádio inteiro. Então, é bem interessante, porque até na música, os militares só, vamos por assim, liberaram, porque na época tinha o veto, né? Em vez de 70 milhões, liberaram 90 milhões, tá? Porque era uma forma de propagar que a população brasileira era maior do que parecia e que tinha potencial para o mercado consumidor. Joia? Então, é só lembrar da música aí da Copa do Mundo de 70, beleza? Que daí vai dar uma refrescada para vocês. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a perspectiva daqui 5 anos. 2025. Observa isso aqui, pessoal. 246 milhões de habitantes. 2025, tecnicamente, está marcado como um ano limite para o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem se igualar. Isso é uma perspectiva, nós vamos ver depois, tá? Mas estão dizendo que de 2025, 2026, a população estabiliza e a partir disso aí, você começa a ter mais velhos, mais pessoas idosas do que pessoas novas na questão de montante. Pessoas morrendo, pessoas nascendo. Os velhos morrendo,
os novos nascendo. Traduzindo isso em miúdos, a população vai começar a reduzir. E isso é muito preocupante para a economia, porque você não tem reposição de mão de obra. Preste muita atenção. Vamos lá. Continuando ainda. Ao longo da década de 1980, o processo, olha aqui, ó, de transição demográfica, que é a mudança de perfil da população, se consolidou no país, estendendo até os dias atuais. Eu tenho 41 anos. Na minha época de infância, na minha época de criança, 10, 11, 12 anos, o filão de propaganda na televisão, o que mais tinha de propaganda na televisão eram propagandas de brinquedo, propagandas de parques de diversões, propaganda de gibi, desenho a dar com pau. Todo canal aberto tinha desenho de manhã e de tarde, né? Você tinha a Xuxa de manhã e a Mara Maravilha, por exemplo, à tarde, para entreter as crianças, em emissoras opostas, claro, né? Mas para ter o entretenimento para criança. Por quê? Na minha época, eu sou a base da pirâmide mais larga. Quando vocês olharem a pirâmide etária, a base que tem mais nascimento na pirâmide etária é a minha geração. Só para vocês terem uma noção. Então, a base com a parte mais larga, assim, seria a minha geração. A minha geração é a que mais tem pessoas da minha idade, né? Os 5 anos que envolvem a minha idade. Passando da minha idade, as pessoas que vieram depois de mim nascendo, elas foram encurtando a base da pirâmide. Isso aí demonstra também que a população está nascendo menos, tudo bem? E os idosos, por enquanto, estão vivendo mais. Mas na hora que esses idosos estão vivendo mais, resolverem morrer, vai morrer tudo de uma vez só. Porque eles estão acumulando idades, tá? Nós vamos entender isso na aula de pirâmide etária, tranquilo lá, nós vamos mostrar isso para vocês. Vamos lá? A taxa de crescimento vegetativo está em declínio, importante isso. Assim como a taxa de fecundidade. Lembrando, taxa de fecundidade é quando a mulher engravida. Taxa de fertilidade é quando a mulher está apta para engravidar. Então, fecundidade é quando ela engravida. Taxa de fertilidade é quando ela está apta para engravidar. Há 20 anos atrás, as mulheres estavam aptas para engravidar, estavam prontas para engravidar, com 15 anos para 16 anos. Eles falavam 15 anos e meio. Hoje a mulher está apta para engravidar devido à alimentação errada, grande quantidade de hormônio nos alimentos, etc. e tal, tudo que vocês já sabem, né? Hoje a mulher começa a ficar apta, na média, a 13 anos para 12 anos e meio, certo? Não quer dizer que tem que engravidar, mas o que acontece é um processo antecipado do ciclo menstrual das mulheres, comparado com 20 anos atrás. Isso aí é o IBGE que fala, né? Então, a gente interpreta para vocês, porque eles colocam assim, a mulher agora ela fica possível de ser fecunda, né, com 12 anos e meio para 13 anos. Aí você fala, possível de ser fecunda. Então, traz para o linguajar mais simples. A mulher começa a estar fértil, menstruando, na média de 12 anos e meio para 13. Tá? Antigamente era um pouquinho mais tarde. Bom, observem isso aqui. Evolução da taxa de fecundidade, evolução da taxa de mulheres grávidas. Preste atenção. Ó, 1960, você tinha uma média de 6,3 para cada grupo de mulheres grávidas. Lembrando que a gente sempre trabalha por 1000, tá? Não é porcento. Porcento são resultados finais. Lá vocês vão ver que vai aparecer o porcento num gráficozinho lá na frente. Aqui é por 1000. Observem isso aqui, ó. 6,3 nascimentos, então 6,3 mulheres grávidas num grupo de 1000 pessoas. Então é muito grande. Agora observe em 2015, 1,72 mulheres grávidas, então quase 2 mulheres grávidas num grupo de 1000. Cara, caiu muito e a tendência é cair mais. Se você parar para pensar, veja quantos quantos irmãos seus avós têm. Né? A maioria dos avós de vocês tem muitos irmãos. 5, 8, 12, 34, né? 34 ou 36, não lembro o número. Mas aqui, para vocês, muitos de vocês são filhos únicos, ou no máximo tem um irmão. Muitos de vocês.
tá? Eu não tô, a minha família tem 4, parabéns, a sua família fugiu à regra, porque tá aqui, ó, não sou eu que falo, é o IBGE que mostra. Menos de 2 filhos por família. Agora, vamos fazer a taxa de reposição? Eu tenho o pai e a mãe, são 2. Se o pai e a mãe morrem, vai repor 1,72. Já está começando a repor abaixo. Mas, professor, ainda está crescendo. A taxa de crescimento vegetativo falou ali atrás agora que ela ainda está crescendo. Sim, porque essas pessoas estão entrando, e lembra, os velhos ainda estão sobrevivendo. Ainda não, né? Coitados, pelo amor de Deus. Não quero que eles morram, não. Mas os velhos ainda estão presentes. Como eles estão presentes, eles não morreram, então não tem a morte, tem o nascimento. Por isso que ainda está crescente. Aí vem aquela minha fala. Quando os velhos começarem a morrer, vai morrer de monte, né? Não é por doença, por nada, é por idade. Aí esse monte que vai morrer, aí sim vocês vão ver a taxa de crescimento vegetativo negativa. Nessa hora, nós estamos lascados. Por quê? Vai colocar em xeque, como já está colocando, a previdência de vocês, a aposentadoria de vocês que ainda nem começaram a trabalhar. Aí vem a discussão da previdência. Tá? Vamos lá. Em 2015, a taxa de fecundidade foi de 1,72. Portanto, abaixo do nível de reposição da população. Para ficar no nível bacana, todo mundo fala assim, 2,0. Para repor, não pode ser 2,0, porque 2,0 empata. Vai nascer 2 que vão suprir o pai e a mãe. Se for 2,1, aí você tem reposição para manter crescendo, né, a taxa de crescimento vegetativo. Tudo bem? Pois 2 filhos por mulher substitui os pais. Então, como assim? 2 filhos, é o que eu estou explicando para vocês. 2 filhos vão substituir os 2 pais. Se eu tiver 2,1, a cada 10 famílias, eu tenho um filho sobrando. Então, vão ser 9 famílias tendo 2 filhos e uma família tendo 3, por exemplo. Aí dá 2,1 de taxa. Tudo bem? Nessa questão, nesse quesito, seria o ideal. Vai crescendo gradativamente, bem pouquinho, a população, e não impõe um crescimento absurdo para a economia. Tá? Eu gosto muito de provar para vocês que o número de filhos vem reduzindo, porque quando eu comecei a dar aula, há 20 anos atrás, uma sala de aula pequena tinha 45 alunos. E você tinha por segmento, em colégios grandes, que hoje tem 2 salas, 1 sala, às vezes chutando alto, 3 salas, você tinha por segmento, por exemplo, terceirão, você tinha 8 salas de terceiro, aí terceiro já são maiores, dá para pôr mais, e os caras colocavam 180 pessoas dentro de cada uma dessas salas. Hoje você tem 2 salas de terceiro, 3 salas de terceiro, em colégios grandes de Londrina, com 50 alunos, com 60 alunos. A mesma sala que há 20 anos atrás tinha 180 alunos. Isso é a prova cabal que está reduzindo o número de filhos. Aí você fala, não, professor, é que está todo mundo com dificuldade econômica e foram para o Estado. Posso falar. O colégio do Estado que eu estou, já estou lá há mais de 10 anos, 12 anos, alguma coisa assim. Quando eu entrei lá, eram 10 salas de aula. Hoje, para ter 8 salas de aula, é um sufoco danado, no mesmo segmento, na mesma série. Então, significa, sim, que até a população de baixa renda, ou menos desprovida, vamos dizer assim, até eles estão diminuindo o número de filhos. O IBGE prova isso, tá? A taxa de natalidade no Brasil era de 1,4%. Então, é a taxa total, ele está usando por cento. E a taxa de mortalidade é 0,6%. Ele está usando, então, já o valor total, por isso que está por cento. Tá? Por 1000 você usa na hora de fazer os cálculos. Consequentemente, o crescimento vegetativo da população brasileira, né, neste ano, era da ordem de 0,8. Moçada, escutem, 2015 foi 0,8. A perspectiva, né, 2019, por incrível que pareça, os caras não fecharam ainda, tá? Mas nós fizemos um cálculo meio por cima, deu 0,65, 65. Então baixou mais ainda. A hora que chegar a 0, nós estamos empatados com o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Preocupante. Países como a Alemanha, que dão bolsa filho, bolsa escola, bolsa gás, bolsa alimento,
Bolsa Maternidade, isso é a Alemanha, tá? Eles dão para incentivar os pais a terem filhos. Uma criança na Alemanha custa para o governo na casa de 1.700 euros a 2.100 euros por mês até a criança chegar na faculdade. Quando ela entra na faculdade, a bolsa se converte dos pais para a criança, que já não é mais criança, já vai ser um adolescente quase adulto, para ele permanecer na universidade, estudando. Então lá você ganha para ter filho e ganha para estudar. E nós reclamamos de um Bolsa Família que não tem o valor ultrapassado ao valor de uma cesta básica. Na média, R$260. Depende do valor da cesta básica, ele oscila. Ora ganha mais, ora ganha menos, mas a gente fica reclamando de dar isso. A Alemanha dá esse. A França dá 990 euros por filho. A Rússia está dando $1.500, porque a galera lá não quer saber de ter filho. Eles estão com a corda no pescoço. A Suécia, para não morrer, sabe o que eles fazem? Conforme o seu filho vai evoluindo na escola, você vai ganhando mais. O inicial na Suécia é 1.200 euros que você ganha, mas convertido para a moeda da Suécia, porque eles não assumiram o euro, tá? Aí, quando o seu filho chega na universidade, e vai fazer a universidade, ele está ganhando na casa de 4.500 euros por mês para poder fazer essa universidade. Então, quando nós falamos assim, o governo assistencialista fica dando Bolsa Família, antes da gente reclamar, o Bolsa Família segurou nossa população. Sabe por quê? Em 2015, estava programado para a população brasileira ter o crescimento vegetativo igual a zero. 2015. Nós conseguimos empurrar isso para 2025, 2030, 35, chutando alto. Esses incentivos para ter filhos vão se tornar necessidade aqui no Brasil. E já estou avisando vocês, isso não é programa político, isso é necessidade. Nós precisamos de mão de obra. Repare, você quer por exemplo, um pedreiro? Olha como é difícil conseguir. Você quer uma pessoa para trabalhar no negócio, seu pai está procurando um empregado, olha como é difícil para conseguir. Um vendedor, pelo amor de Deus, você não consegue arrumar mais mão de obra. Quem tem já está empregado e as empresas estão tendo que começar a pagar muito caro para ter essas mãos de obra. Nós estamos vendo o tanto de faculdade de medicina e enfermagem que tem no Brasil, e agora com o Covid, nós estamos vendo como falta médico para a linha de frente. Por quê? O médico se formou médico, então agora eu vou ser cardiologista, agora eu vou ser... você tem que vir ajudar na linha de frente do Covid. Não, não quero. E ele tem essa opção de escolher se quer ou se não quer. Não é nem por uma questão ética, é porque ele fala assim, eu escolhi ser cardiologista porque eu não gosto dessa área. Então, falta mão de obra. Esse negócio de que está sobrando, tá bom, a universidade, o tanto de universidade que tem não precisa mais do que isso é conversa para boi dormir. Tá? Nós estamos precisando de mão de obra, pessoas e mão de obra qualificada também. A taxa de fecundidade como regra, presta atenção nisso, é mais elevada nas regiões menos favorecidas, do ponto de vista social e econômico. Tá? Puxando de novo 20 anos para trás, comparando com agora. Eu sempre tenho que fazer esse parâmetro para vocês entenderem como era antes. O pobre de 20 anos atrás, a pessoa socialmente e economicamente menos favorecida, tinha uma média de 6 filhos em casa. Isso era uma média, 20 anos atrás. O pobre hoje tem 2 filhos em casa. Quando tem? O rico, hoje, ou a pessoa que tem um fator social melhor, um fator econômico melhor, ou uma oportunidade social melhor, vamos por assim, a pessoa não quer ter filho. Eu lembro quando eu fiz o teste na sala de vocês, né? E perguntei para vocês quantos filhos vocês queriam, etc e tal, etc e tal. Antes de falar o quanto custa um filho, muitos de vocês levantaram a mão para 2. Depois que eu refiz a pergunta, as pessoas que tinham colocado 3 ou mais de 3, só uma ficou no mais de 3, e outros que tinham 2 queriam ter 1, e os que queriam ter 1 já não queriam ter mais nenhum. Alguns já não queriam ter filho. Até eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ter filho para poder ter emprego. Senão eu vou dar aula para quem? Na hora que vocês descobriram o valor, o preço de um filho, que um filho hoje custa na casa, um filho de classe média, tá? Classe média, não estou falando rico. Classe média, você gasta na casa de 4 contos com ele por mês. Isso aí não sou eu que estou falando, é IBGE.
certo? Na nossa região, a gente gasta R$ 2.800 por mês na nossa região, mas a média do Brasil é 4 conto. Você imagina, R$ 4.000. Um adulto gasta 5.200. Então, um adulto casado, ele vai, dois adultos, né, casados, eles vão gastar 9.000. Reduz porque você compartilha os gastos. 9.000 mais 4 contos, você vai ver quanto que sai um filho para criar de forma, né, dentro de um padrão de classe média. Joia? Se for para criar de qualquer jeito, coloca o moleque no colégio estadual, usa a UPA em vez de plano de saúde, né? Pega a roupa de doação, vai ganhar cesta básica, aí fica barato. Mas se você for seguir a sequência familiar, nós estamos lascados, certo? Vamos lá. O caso da taxa de fecundidade no Brasil permanece, presta atenção, em patamares baixos do nível de reposição populacional, certo? Crescimento vegetativo da sua população será negativo dentro de algumas décadas. Eu estou reforçando isso para vocês novamente. Olhe esse gráfico aqui, que fantástico. 1940 a 1950, se você observar aqui, teve esse crescimento. Sabe por que cresceu a população assim, de 40 para 50? Vocês têm ideia? Acabou a Segunda Guerra Mundial, não sabe? Teve muita gente que deixou de ter filho durante a guerra porque pensava, e com razão, né? Vocês já estudaram, vocês são bem elucidados disso aí, achava que o mundo ia acabar. Então falou, vou pôr filho agora para quê? A hora que a Segunda Guerra acaba, moçada, o Brasil tem um boom populacional porque a galera sai fazendo filho a rodo e vai crescendo a família. Por isso que até 1950 tem esse crescimento exagerado. Mas só que daí a população cai na real. O filho custa caro. Então, com o filho custando caro, o que acontece? O pessoal começa a desanimar de ter filho e começa a queda no crescimento populacional. Repare, até chegar entre 2000 a 2010. Joia? Olha aqui o estudo. Eles estão acreditando que até 1930 para 40, então vamos por ali 35, isso aqui é acreditando se continuar nessa tendência. Mas a nossa tendência, ela não está indo assim, ela está indo assim, tá? Então, isso é seguir uma tendência histórica, uma média histórica da 2035. Mas acreditamos que vai ser antes, vai ser aqui, mais ou menos nesse patamar, tá? A população vai atingir o nível 0 e depois começa uma taxa negativa de crescimento. Olha, vai ter um crescimento negativo. Não é errado falar isso, antes que alguém pergunte aí. Paralelamente ao declínio da taxa de fecundidade, verificou-se também um acentuado declínio na taxa de mortalidade infantil. Isso é fantástico. Por que reduziu a taxa de mortalidade infantil e como reduziu? Olha aqui, ó, que teve uma redução de mais de 50% entre os anos 2000 e 2015. 2000 a 2015, o real já estava estável, a nossa moeda. Você já tinha uma linha econômica crescente no Brasil, e o Brasil passou a ganhar dinheiro nesse período. Foi o período de ouro do Brasil pós-ditadura militar, tá, pessoal? 2000 a 2015. Alguns fatores ajudaram para a mortalidade infantil, em 15 anos, cair 50%. Olha só que massa. Então, vamos lá. Para se ter ideia, esse declínio em 1980, né, no caso, começa ali a declinar em 1980, essa taxa era da ordem de 69 crianças morrendo a cada grupo de 1.000 nascidas, vivas, claro, né? Em 2015, essa taxa era da ordem de 13,8. Moçada, vamos lá, eu vou chamar a atenção de vocês. Aqui eu coloquei para mostrar que na década de 80 morria muita gente, muita criança. Taxa de mortalidade infantil é até a criança completar 1 ano. Se a criança completou 1 ano, que é aquele período de vacina, período de fechar a muleira dela, é período de adaptação da criança, etc e tal, é mortalidade infantil. Completou 1 ano, já é mortalidade normal, tá? Aí cai para mortalidade e entra para taxa de mortalidade, outra categoria. Joia? Então, mortalidade infantil é até 1 ano de idade. Joia? Ao manter essa tendência de declínio da taxa de mortalidade infantil, o Brasil conseguiu, presta atenção, atingir a 4ª meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estabelecida pela ONU.
o Brasil ele foi visto como modelo global de como reduzir a mortalidade infantil. Quando eu falo para vocês que o Brasil é diferente por causa disso. Que motivo? Nós temos muitos recursos, nós temos uma sociedade colaborativa, nós estamos vendo isso agora na época da pandemia, enquanto grandes instituições políticas não fazem nada, né, os representantes políticos, muitos deles não fazem nada, a sociedade vai fazendo, os artistas fazem, os cantores estão fazendo live para doação, para isso, para aquilo, aquilo outro. Gente, só de doação de todas essas lives, eu estava com a revista, como é que chama? Exame, né? Estava dando uma olhada na revista Exame, o primeiro mês de doações dessas lives, tal, que eles fizeram um comparativo com o mês de maio, eles doaram, movimentaram mais produtos que o governo federal. Então, olha a gama de produtos que essa galera não consegue através da live. Eles fizeram um comparativo com o governo federal, o que o governo federal investiu, né, nessa questão, e o que essas lives movimentaram para ajudar a população também de baixa renda. E ficou constatado pela revista Exame que... Foi Exame? Foi Exame. Ficou constatado pela revista Exame que essas ajudas da live são muito mais efetivas do que ações de governos, né? Ações governamentais. Então, olha que estranho. E isso, pessoal, foi um comparativo feito no Brasil, mas que serviu para o mundo todo. Eles compararam com os Estados Unidos, que deu na mesma, a Alemanha deu na mesma, a França deu na mesma, a Itália deu na mesma, a Espanha deu na mesma. Foi bem interessante, tá? Essa questão aí das lives, tal, que nós vamos falando. Olha aqui, ó, pessoal, taxa de mortalidade infantil por região. Comparando 2000 e 2015. Eu queria destacar para vocês a maior evolução que o Brasil teve. Olha aqui, ó, região Nordeste. Era 44, quase 45 mortes por 1000. Joia? Aí, quando você vai ver em 2015, 15 anos depois, cai para 17 por 1000. Ela fica abaixo, por exemplo, da região Norte, tá? E a região Norte, pessoal, tem a questão toda da desigualdade por causa da floresta, a população ribeirinha, é difícil de atingi-los, as tribos indígenas, é bem complicado. Mas só que quando você vê o patamar do Nordeste, que ele cai de 45, basicamente, ele cai para 17, a distância é muito grande. Eles conseguiram um salto evolutivo muito significativo. E são por ações sociais dessas que eu falei para vocês. É muita gente ajudando. É muita gente ajudando. E para você ver como tudo funciona. Se você ajuda, vai funcionar. Certo? Agora eu chamo a atenção também aqui para o Brasil, ó, de 29,7, quase 30 mortes em 2000, né? Mortes infantis. Cai para 13, pessoal, quase 14. Então diminuiu pela metade. Tá? É um saldo bem positivo. Atenção nesse gráfico. Vou até tirar o ponteiro aí. Atenção nesse gráfico. Neném gosta demais desse gráfico. O Enem ama trabalhar esse gráfico de mortalidade infantil. Daí dá para tirar várias perguntas. Lembrando, pergunta na base do gráfico, é só você olhar o gráfico e responder. Não tem outra coisa, não tem outra alternativa, tá, pessoal? Vamos lá. Estamos acabando aí, hein? Essa conquista social brasileira foi resultado de alguns fatores. Olha só, então a mortalidade infantil, ela foi resultado, foi bem sucedida no Brasil por alguns fatores. Ampliar o serviço de saúde. O serviço de saúde no Brasil, ele foi muito ampliado. O posto de saúde da família, que não é muito realidade para a gente aí, mas em várias regiões do Brasil tem. No Sudeste tem bastante, norte de Minas, no Centro-Oeste, Nordeste, Norte. O pessoal chama de posto de saúde da família, né? É como se fosse os nossos postinhos de saúde municipais. Mas só que a diferença é que eles são da ordem federal. Então, é o governo federal que monta e equipa esses postos de saúde. É uma região que tem dificuldade de hospital, a população tem dificuldade de locomoção, você coloca ali para dar um renovo na população, né? Vamos dizer assim, uma cura para muitas doenças que tem ali, que são doenças fáceis de curar, mas se você não cuidar, elas podem ser fatais. Aumentar a cobertura de vacina da população. Gente, pelo amor de Deus, como ainda tem gente no mundo que pensa que o pessoal está dando vacina para exterminar a população, pelo amor de Deus. Vacina já foi comprovado que ajuda, está aqui, ó.
Isso aqui são dados que eu peguei junto à ONU, tá, pessoal? Que é interessante, tem inclusive no livro de vocês, que o livro de vocês se baseia demais na ONU, tá? Acho que lá no livro deve estar mostrando isso aí também. Aumentar a cobertura de vacina da população, isso ajudou demais. Ampliar a cobertura do pré-natal, gente. O pré-natal, a partir do momento que você sabe que a mulher está fecunda e ela faz o pré-natal, você tem o acompanhamento da grávida para o bom desenvolvimento do feto, até virar o nenê. A hora que ele vem a nós, né, ao nosso meio, um nenê saudável vai gerar menos despesa para a saúde. Então, é muito mais barato você fazer um pré-natal bem feito, como o do Brasil é referência no mundo. O pré-natal do público no Brasil é excepcional. Por quê? Mesmo porque os advogados aprenderam que se uma mãe grávida perde um filho num hospital público, é problema para o hospital. E ele vai ter que pagar um processo. Então, todo mundo entendeu que a parte melhor que tem é cuidar da grávida até sair a criança. Detalhe, pessoal, muitos lugares do Brasil, para não dizer quase que todos, mas uma boa parcela de lugares do Brasil, o SUS é a melhor saída para você ter filho. Melhor do que clínicas particulares. Só para vocês terem uma dimensão de como que está essa parte de cuidado com a criança. Porque se o neném vem saudável, ele não vai dar problema financeiro no futuro. Joia? Porque se ele der um problema financeiro por questões de doenças ou outros, quem vai ter que arcar, se é uma população pobre, é o próprio governo. Então o governo ele acaba gastando mais. Aumentar as taxas de aleitamento materno. Gente, é aquela eterna discussão, né? Antigamente tinha que dar 2 anos leite para criança. Aí, de repente, virou 6 meses. Não, antigamente era 2 anos. Aí, de repente, virou 6 meses. Aí, depois dos 6 meses, vem a Organização Mundial da Saúde e fala, não, é 1 ano. Aí agora, recentemente, até minha sogra fez um curso lá, tal, porque ela é da área da saúde, aí virou e falou, não, tem que ser até os 2 anos de novo. Por quê? Eles viram, você fica lá tomando leite, para a criança não faz diferença, porque a criança já come comida, a criança já é grande. Gente, o aleitamento materno continua passando os anticorpos para a criança, da mãe para a criança. Então, é necessário o aleitamento materno, além de todas as vitaminas e tudo mais que tem incluso nele. Joia? Então, vamos lá. Elevar o nível de escolaridade das mães. Isso aí ajudou bastante as mães também, pessoal. Preste muita atenção. Isso aí salvou muita vida. A escolaridade das mães, as mães passaram a entender a importância de cuidar das crianças quando ficar grávida. E também, por incrível que pareça, foi ensinando as crianças, entre aspas, a ter filhos só mesmo mais tarde, quando for uma pessoa responsável. Joia? Então vem aquela eterna discussão também, né? E aí, ter aula de sexualidade dentro da escola, educação sexual, né? Não pode falar sexualidade. Ter aula de educação sexual dentro da escola, sim ou não? No 8º ano e no 3º ano, tirar a parte de biologia que envolve reprodução? Tirar ou não tirar? Tem gente que está querendo tirar. Mas e aí? Cadê a informação para as pessoas? Foi colocada essa informação e a taxa de crescimento, de nascimento em mulheres com baixa idade foi caindo. Por quê? As crianças, eu vou usar crianças porque são crianças, né? As crianças e adolescentes foram entendendo que uma gravidez poderia ser prejudicial não só para a mãe, mas também para a criança, certo? Porque como vai ser uma criança cuidando de outra criança? Né? Aí não dá. Melhor nível de renda da população. Então, a melhora nesse nível de renda da população aconteceu muito nesse período, né, de 2000 a 2015. A população passou a ganhar mais e tudo começou a rodar, tudo começou a ser injetado dinheiro, crescimento das universidades, automaticamente dando mais mão de obra qualificada, aumentando o número de pessoas com salário melhor. Então, quando você observa esse panorama nacional, você passa a entender um pouco o que é o Brasil de hoje, tá? Agora a gente só não sabe o que vai ser o Brasil daqui a pouco, certo? Muito obrigado a todos pela atenção, foi uma ótima aula. Estou abrindo agora para perguntas. Vamos lá, moçada, valendo?
Valeu, moçada. Aula sensacional, espetacular. Valeu aí. A Dudinha tá aqui, ó, presente também. Dá um oi lá, Duda. E espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aí a pergunta embaixo, no vídeo, que daí eu respondo. Não esqueçam de se inscrever, né? Não esqueçam de ativar o sininho, compartilhar o vídeo, acessar o canal aí. Então, a assinatura está bem aqui, ó. Opa, aqui desse lado. Aqui nós temos os vídeos para vocês. Combinado, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, prazer imenso, até mais. Tchau, tchau, valeu.